Olá, amigos que nos seguem por esse canal da Sociedade Espírita Cristo Amor e Paz. Eu sou o Renato Schmidt e é uma grata oportunidade poder estar aqui trazendo mais um tema à luz da doutrina espírita e que sempre nos proporciona reflexões sobre questões da vida, pois que tenhamos as bênçãos do Mestre Jesus nesse modesto trabalho. O nosso tema de hoje é Sexo e Destino. E ele é baseado no 14º livro da série André Luiz, que inicia lá com o consagrado livro Nosso Lar, sendo esse um dos últimos da série, porque se encerra com 16 livros e sendo o último livro da série, o livro E a Vida Continua. Este livro foi psicografado a 4 mãos. A primeira parte, com 14 capítulos, por Valdo Vieira. E a segunda parte, com os demais 14 capítulos, pelo Chico Xavier. E ele foi editado no ano de 1963. Pois é o próprio André Luiz que o define lá no prefácio, quando nos diz: sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas desse livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Então vamos efetuar alguns comentários a respeito desses temas trazidos por André Luiz, lembrando da sua grande utilidade, porque amplia os horizontes dos nossos conhecimentos psíquicos, nos auxiliando aí a compreender os problemas do sexo, às vezes embaraçantes e sutis, dentro de uma dimensão que transcende os estreitos limites da psicografia clássica, né? Porque ele nos mostra as suas influências na vida do espírito, encarnado e desencarnado. Nesse livro, André Luiz defronta-se com situações graves derivadas de relacionamentos complexos entre pessoas pertencentes a 2 famílias no Rio de Janeiro, no início dos anos 60. A família Nogueira, formada pelo casal Cláudio e Márcia, e a filha Marina e Marita, uma filha adotiva, que era filha de uma empregada que morreu e eles criaram a menina. E a família Torres, formada pelo casal Nemésio e Beatriz e seu filho Gilberto. As desventuras e até mesmo tragédias que envolvem esses personagens, suas esperanças, planos e também o amargo sabor das lágrimas, são trazidos nesse ambiente que se torna conturbado entre essas pessoas. Então vejamos os temas que o autor nos traz, 2 a 2, como ele nos apresenta lá no prefácio. O primeiro deles, sexo e destino. E aí André Luiz nos traz personagens que viviam em condições econômicas estáveis, pessoas de classe média, da orla carioca, ali da região de Flamengo, Botafogo. Mas essas pessoas apresentavam sérios desvios de comportamento no campo moral, permitindo desvarios em aventuras sexuais descontroladas, com um profundo desrespeito aos sentimentos e emoções dos seus pares, né? E até em determinadas circunstâncias, atitudes até criminosas, com a violação de violações graves dos limites do que seja razoável.
E aí, nesse momento, André Luiz nos descreve de uma forma extraordinária a ação do obsessor sobre o obsidiado. Ambos na mesma faixa vibratória, acoplados, assim como um ser único. Os diálogos mentais entre eles, descritos pelo André Luiz, o estímulo do obsessor para um encarnado agir, e ele utiliza de meios persuasivos, estabelecendo dúvidas, para que ele opere essas lamentáveis atitudes que o livro descreve. Não vou dar spoiler do livro, né, para permitir que as pessoas tenham a oportunidade depois de lê-lo, né? Mas esses desvairios acarretam consequências dramáticas, influindo nos destinos das criaturas, tanto em vítimas como algozes, criando marcas que vão muito além daquela encarnação, né? Acompanhando os espíritos em toda a jornada do ser imortal. E lá no segundo conjunto de palavras que André Luiz nos traz, amor e consciência. Entre a pureza dos sentimentos presentes nos corações amorosos e as tenebrosas intenções dos espíritos ignorantes, desprovidos de valores, né? Há sempre um momento que a realidade mostra sua face. E diante dos fatos irrefutáveis e dos males causados, há o despertar das consciências. Mas lamentavelmente, após verificar a dimensão dos erros cometidos e a dor de ter produzido males irremediáveis, também nos traz liberdade e compromisso. E a gente lembra, cada um é definidor do seu caminho pelo exercício do livre-arbítrio. No entanto, como sempre dizemos, temos o compromisso firmado de arcar em algum momento com as consequências pela ação da lei de causa e efeito. Ele também nos fala de culpa e resgate. Através das experiências da vida e da consciência de o que se é e do que se faz, e diante dos desvios de conduta praticados, instala-se, via de regra, a culpa. Esta, por si só, não nos leva adiante, não nos traz qualquer tipo de benefício, pelo contrário. Porém, quando ocorre o arrependimento sincero, e via de regra por acontecimentos arrebatadores, onde o ser compreende o que precisa ser feito e que o caminho natural é o da busca pelo resgate. E aí é nesse momento que o amor prepondera e a abnegação em favor daquele que foi sua vítima, o ajustamento se torna possível e o perdão cura as feridas mais profundas. Ele também fala de lar e reencarnação. André Luiz nos traz a análise do comportamento dentro do lar. É nele que nasce o germe do amor, mas é nele também que se movem as energias trazidas das vidas passadas para o necessário reajustamento. Quando nós vivemos em família, não quer dizer que todas as pessoas tenham afinidades, pelo contrário.
Há muitas pessoas dentro da própria família, do ambiente familiar, que possuem débitos profundos em relação a outros com quem a gente convive. E então o reajustamento necessário, ele acaba vindo por esses conjuntos de situações que começa dentro dos próprios lares. Ele nos mostra que nas situações propostas naquela história, e que, diga-se de passagem, essas histórias são verídicas. No livro são utilizados nomes fictícios para as pessoas, mas essas histórias, a história da vida das pessoas são verdadeiras. Pois aqueles personagens, então, que ele apresenta, em existências passadas, contraíram dívidas enormes uns com os outros, também derivadas do mesmo tipo de problema que agora, de sexo e paixão, de egoísmo e orgulho, traições e crimes. Pois aí estão eles, dezenas de anos mais tarde, na mesma arena de acontecimentos, dentro dos seus lares e entre seus mais próximos, mas para uma nova oportunidade de ajuste. Alguns obtêm algum êxito, mas outros não. Alguns, como é dito no livro, quando André Luiz visita a instituição Almas Irmãs, uma entidade de atendimento, estudos e acompanhamento de irmãos sofredores dos desatinos sexuais, ali é dito que a maioria dos que encarnam com o propósito de evoluírem no caminho da sublimação progressiva do sexo, fracassam. E muitas vezes agravam os seus débitos. Aí cabe a reflexão para cada um de nós, né? O que temos feito na nossa vida nesse campo? Não é? Quais são as nossas atitudes? E mais importante, o que passa pelos nossos pensamentos. Porque nem sempre aquilo que pensamos se traduz em ações. Mas às vezes os nossos pensamentos, as nossas atitudes íntimas, não são tão recomendáveis como a maior parte das pessoas nos veem. Sejam em simples coisas, como em situações até mais graves. E é dessa forma que André Luiz nos diz, lá no capítulo 5, assim: a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Caros irmãos, já no caminho de encerramento desse nosso trabalho, recomendamos esse livro que trata de um tema
que é pouco abordado nos ambientes espíritas. Não só no ambiente espírita, como de resto em muitos segmentos filosóficos e religiosos, porque ele é extremamente útil para nossa maior compreensão da importância das energias sexuais na vida das pessoas e o que isso representa nos seus destinos. É do conhecimento da nossa vida, de quantas pessoas que, por questões sexuais, principalmente quando jovens, que interferem no resto da vida das pessoas. E aí vamos trazer isso para o campo feminino. Quantas moças são assediadas, que sofrem violações agressivas, estupros, e que hoje um pouco menos, mas no passado era motivo de vergonha e muitas se calavam, mas que transformavam a sua vida em amargura, às vezes até em ódio de homens, ou querendo vingança, as traições, os homens que às vezes tão brutos também são traídos em atos de vingança e acabam por levar pelo resto das suas vidas um tratamento violento, desagradável, equivocado com suas esposas ou com outros relacionamentos. Nós não podemos também deixar de lembrar que entre os homens, quando crianças também, há muita violência sexual. Há quando, às vezes, crianças maiores abusam e esses meninos crescem e também seguem caminhos desequilibrados em função de alguns traumas que adquirem lá no passado. Há coisas tão sérias nesse campo que talvez por se tratar assim, socialmente de um tabu, acabam por não serem trazidos à luz dos conhecimentos, né? Pois essa reflexão difícil que é trazida por André Luiz nesse belo livro, quando a gente começa a lê-lo, nós vamos, a cada capítulo que se encerra, a gente já fica com vontade já de ler o próximo, porque a gente já espera o que vai acontecer logo ali adiante. E ele, numa demonstração de maturidade literária, depois de 13 livros escritos anteriormente, ele já nos traz uma linguagem muito interessante, que nos atrai, usa expressões populares, transcrevendo aquilo que espíritos inferiores acabam por proferir, traz também a sua linguagem já mais apurada em vários trechos. Em suma, é um livro muito interessante de se ler. E fica então o convite a essa leitura, a essa reflexão que nos é proporcionada nesse momento. Então, a todos, um muito obrigado pela atenção dispensada, uma ótima semana e até um próximo encontro.